Na questão 4.3, nós temos um sifão em que ele faz a conexão de um tanque com o ponto B, permitindo que o fluido escoa aqui no ponto B. Só que existe uma limitação. A pressão no ponto S do sifão da figura não deve cair abaixo de 25 kPa, isso em absoluto. Desprezando as perdas, determinar a velocidade do fluido e a máxima altura do ponto S em relação ao ponto A. Ele dá a pressão atmosférica e o peso específico. Bom, essa condição ela é necessária para que o fluido não entre em cavitação, que é aquele procedimento onde, aquele fenômeno onde o líquido vira vapor, vira gás, e isso acaba criando bolhas, o que danificaria as tubulações aqui envolvidas. Mas isso é assunto para próximas aulas. Vamos aqui, primeiramente, determinar a velocidade de saída no ponto B. E, para facilitar a vida, seria importante usar o próprio ponto A como início e o ponto B como fim. Afinal, nesses dois pontos nós temos a atmosfera atuando. Então, gente, nós temos que analisar os pontos de carga do ponto A até o ponto B. E aí nós temos VA ao quadrado sobre 2G, ZA, PA sobre gama, igual a VB ao quadrado sobre 2G, mais ZB, mais PB sobre gama. Então, como nós tínhamos falado, está aberto a atmosfera, então podemos eliminá-lo. E a altura. Veja que nós temos um desnível de 1,2 metros. A referência aqui seria mais interessante se fosse o ponto B, porque aí nós temos um ponto A mais alto e o ponto B dentro de um referencial zero. Para nós, então, ZB será zero e o ZA vale 1,2. Agora, o tanque em A, ele tem aquelas dimensões grandes, indicado por esse desenho, por esse rabisquinho, o que garante velocidade zero. Veja que sobrou apenas 1,2 igual a VB quadrado sobre 2G, que é 20. Então, o nosso VB, tirando aqui já a raiz quadrada, você teria 20 vezes 1,2 e a raiz quadrada de 24. 4,9 aproximadamente metros por segundo, que é o que dá aqui o gabarito do Brunetti. 4,9. Tranquilo, gente? Bom, esse item A era bem tranquilo, era apenas analisar dois pontos. Agora, o item B, ele pede a altura máxima do ponto S em relação ao ponto A. Então, nós temos que analisar esses dois pontos. Qual vai ser o caminho? Semelhante ao que fizemos. Só que agora eu vou partir do A e vou até o S. Então, partindo do ponto A até o ponto S. Eu poderia ter partido do ponto B também, não há problema. Mas o importante é você escolher dois pontos, desde que tenha condições de colocar os dados. Por exemplo, no ponto A, não há velocidade, isso facilita a vida. A altura nós vamos predeterminar aqui, vamos mudar o referencial. E as condições desse S entra com um detalhe particular da pressão e também da altura. Ponto S é meio complicadinho. Existe uma altura aqui que nós queremos determinar, certo? Essa altura que eu estou desenhando aqui é a minha incógnita. É o ZS. Essa pressão que foi dada em absoluto, ela precisa não sofrer correções. Podemos colocar as pressões conforme manda as regras da pressão absoluta. Agora, vamos facilitar a sua vida. Velocidade em A, tanque grande, podemos zerar. Referencial, veja que eu quero estudar o ponto A em relação ao ponto S. A máxima altura do ponto S em relação ao ponto A.
Quando ele escreve em relação ao ponto A, ele está dizendo que o ponto A é 0. E o ponto S vai ser o ponto alto nessa história. A velocidade no ponto S, ela existe. E como nós temos uma tubulação que aparentemente tem o mesmo diâmetro, nós vamos poder assumir que a velocidade é a mesma. Essa que nós encontramos no exercício anterior, sabe? Então, vamos caminhar agora com a substituição, porque agora não temos mais simplificações, as simplificações acabaram. O ponto A tem uma pressão atmosférica, veja que agora eu vou colocá-la. Por que, professor? O senhor colocou a pressão atmosférica 0 lá em cima? Como nós estamos agora analisando uma condição de pressão absoluta, eu preciso incluir a atmosfera. Como no caso anterior não havia nenhuma pressão em absoluto, e era apenas a atmosfera, essas duas pressões se cancelariam. Você poderia pensar assim, que eu colocaria números, eles seriam iguais e cancelaria. Então você poderia sim escrever que foi cancelado. E aí aqui eu colocaria o 10 à quarta do gama. A velocidade ao quadrado. Lembra que nós vimos aqui que era a raiz quadrada de 24, né? Então vamos colocar já 24. Porque o 4,9 ao quadrado, olha só, dá 24, né, na calculadora. 24 sobre 20, mais o ZS que me interessa, e aquele 25 kPa. 25, 10 à terceira, sobre 10 à quarta. Beleza, vamos lá. Corta aqui uns zerinhos, corta aqui uns zerinhos, e aí o ZS, ele vai ficar, sobrou um 10 aqui, correto? Aí 2,4 dividido por 2, 1,2, perdão, 12, né? Sobre 20, sobre 10 no caso, 1,2. 1,2 mais 2,5. 1,2, 3,7. Vai passar para subtrair lá 3,7. O que dá um ZS de 6,3 metros, que é o que nós temos no gabarito da letrinha B, 6,3 metros. Então o único trabalho aqui é tomar cuidado que a aplicação da pressão em absoluto exige esse cuidado, essa cautela de colocar a pressão atmosférica na conta. No exercício anterior não havia necessidade, e mesmo que colocassem, seria cancelado. Vamos para o próximo.